para tudo que você está fazendo, porque a Netflix adicionou mais de 40 filmes no seu catálogo nesse começo de mês de julho. Então, se você está querendo montar a sua playlist, ou se você quer procurar o que vai assistir nos próximos dias, você vem no lugar certo, porque hoje eu vou destacar os melhores, sabe? 10 dos melhores filmes adicionados recentemente na Netflix. E se você curte meu trabalho, se você curte as minhas dicas, se você curte as minhas listas, não esquece de se inscrever aqui no Barato no Cinema. Isso me ajuda muito. Estamos chegando aí à marca de 6.500 inscritos. Conto com a ajuda de vocês. E, claro, de deixar o like no vídeo. Isso é muito importante para mim. Então vamos às dicas. E já vou abrir a lista falando de um filme que eu amo, que eu fiquei muito feliz que reapareceu na Netflix. Lisbela e o Prisioneiro é um daqueles belos exemplares de um cinema brasileiro que está muito conectado com as suas raízes. Eu acho esse filme apaixonante, filme estrelado pelo Selton Mello, pela Virginia Cavendish, com um grande elenco e que mostra um momento muito, assim, muito fértil do nosso cinema ali no começo dos anos 2000. Foi um momento que eu estava também descobrindo o cinema ali enquanto adolescente. Eu vi, por exemplo, esse filme no cinema. Foi uma experiência absolutamente divertida, porque é uma comédia romântica mergulhada nas raízes brasileiras, com uma trilha sonora inacreditável, com uma história cheia de reviravoltas, cheia, sabe, de elementos, assim, muito apaixonantes de se ver, com comédia e que do nada traz um pouco de ação e que tem todo um elemento ligado ao folhetim, à cultura do folhetim brasileiro, dentro de um filtro e um escopo cinematográfico que a gente não estava acostumado a ver na televisão na época. Eu acho o Lisbela e Prisioneiro um belo representante do nosso cinema. E se você não viu, recomendo muito. Inclusive, eu quero rever, porque eu acho esse filme apaixonante. Por falar em filmes empolgantes, eu adorei que Snatch, Porcos e Diamantes também retornou ao catálogo da Netflix. Eu acho esse filme, assim, muito divertido mesmo. É do Guy Ritchie, e quem conhece os filmes do Guy Ritchie sabe que tem toda uma montagem acelerada, tem toda uma história com reviravoltas, com elementos, assim, imprevisíveis, com personagens que rompem com aquilo que a gente esperava ver deles. E nesse filme você tem o Jason Statham, você tem o Brad Pitt, você tem todo um elenco que consegue trazer muito humor e consegue surfar no humor do diretor dentro de uma história de ação, com traições, com reviravoltas, revelações, enfim. Eu acho esse filme daquelas experiências que você dá o play e você não consegue desgrudar os olhos da tela, muito pela irreverência do diretor, pela forma com que ele exercita o gênero, e pelo humor e pelas sacadas do filme. Recomendo demais Snatch, Porcos e Diamantes. Já essa terceira dica é indispensável. Se você não viu Fogo Contra Fogo, para tudo, sério, para tudo e veja esse filme, que é uma verdadeira experiência cinematográfica. Infelizmente, eu não pude ver originalmente Fogo Contra Fogo nos cinemas, eu era pequeno na época, enfim. Só pude assistir esse filme na época no VHS, depois no DVD, e desde então eu assisto rotineiramente, porque ele é simplesmente um dos melhores filmes de ação da história do cinema. Assim, não é exagero nenhum falar isso, muito pelo que o Michael Mann faz aqui, que ele explora cada segundo, cada elemento do cinema de gênero, do cinema de ação, do cinema policial, para contar uma história maiúscula em tudo o que você pode pensar, do desenvolvimento de personagens, a construção de design de produção, a construção do universo desses homens que entram em rota de colisão, um policial caótico, um criminoso com uma vida organizada e que queria deixar o mundo do crime. Tem um choque de forças ambíguas. É muito, muito corajoso como Michael Mann exercita aqui todo esse olhar moralista para o cinema policial, para o cinema de ação, e faz isso numa experiência cinematográfica assim, empolgante, com algumas das melhores cenas de tiroteio da história do cinema, com um design de som que é penetrante, que invade. Você fica querendo desviar do tiro na sua casa. Eu garanto. É uma experiência assim inacreditável. Se você não viu, como eu disse, Fogo Contra Fogo, só veja. E se você já viu e quer rever, chegou a oportunidade. Eu vou tirar o pé um pouco do acelerador agora, mas nem tanto, porque o ano em que meus pais saíram de férias esconde nessa aparência nostálgica, lúdica, um choque de realidade, mas um choque de realidade narrado a partir da perspectiva de um menino. Se você gostou de Ainda Estou Aqui,
que foi um fenômeno do cinema brasileiro, inclusive levando o Oscar de melhor filme internacional, você precisa dar uma chance a esse filme, que é mais um a retratar a realidade da ditadura, a realidade da repressão, sob a perspectiva de um menino que tinha uma infância feliz até que os pais são obrigados a saírem de férias, porque estavam sendo perseguidos pelos militares. Ele vai parar na casa do avô, mas o avô morre no primeiro dia que ele tá lá e ele fica sozinho, sem referência, e precisa fazer amizades e descobertas para tentar entender a sua realidade. E eu acho que esse filme ele é muito tocante porque ele fala sobre o fim da infância, mas ele fala sobre o fim da infância precoce e motivado por um mundo repressor. Mas ao mesmo tempo ele enxerga a beleza, ele enxerga a doçura nesse processo. É um filme que se passa na realidade ali dos anos 70, tendo como bastidores a Copa do Mundo dos anos 70. E é a história desse menino que sonhava em jogar futebol, que queria ver o Brasil sendo tricampeão do mundo, mas ao mesmo tempo que estava ali tentando entender e desenvolver algum tipo de consciência sobre o mundo que ele estava vivendo, sobre aquele Brasil que ele estava torcendo, enfim. Uma direção muito delicada do Karl Hamburger que nos transporta para os anos 70 com um quê levemente nostálgico, mas também melancólico, porque filmes sobre o fim da infância são sempre muito melancólicos. Por falar em paternidade, eu acho que Um Pai para Lily é daqueles filmes que todo mundo vai querer conhecer. Esse filme passou de passagem pelo cinema, pouca gente viu. Eu assisti na época que ele chegou aos cinemas, tem o quê? Uns 2 meses. Eu adorei e eu corri aqui para recomendar para vocês, porque esse filme ele toca em dois temas que mexem muito comigo e que eu acho que a gente discute, ou pelo menos deveria discutir mais, que é, ou que são, a crise de responsabilidade afetiva e o problema da solidão num mundo falsamente conectado. É um filme que fala sobre temas muito reconhecíveis sob a perspectiva de uma jovem que precisava do afeto do pai, ela lutava para ter o afeto do pai, mas ele não estava nem aí para ela. E ainda assim ela queria, sabe? Ela tentava. E numa dessas tentativas ela encontra no Facebook um homem com o mesmo nome do pai dela. E, assim, no acaso do destino, eles começam a trocar mensagens e iniciam uma relação que sai desse mundo virtual e dessa superficialidade e ganha cada vez mais substância e vai revelando muito da realidade desses dois indivíduos igualmente solitários, mas em fases totalmente diferentes das suas vidas. Eu simplesmente adoro Garotas Selvagens e fiquei feliz que ele reapareceu no streaming. Filme que mergulha ali num... Sabe, ele tem o melhor dos anos 90, desse cinema americano dos anos 90, tão sem pudor em abordar determinados temas e contar determinadas histórias provocantes, histórias que envolvem não só por projetarem, sabe, sentimentos, projetarem medos, culpas e a realidade por tabela do mundo que ela propõe a mergulhar, o mundo de duas adolescentes num colégio em que acontece algo e esse algo gera uma trama com desdobramentos bem inquietantes, mas também por fazer isso de forma absurda, sabe? Sem ficar preocupado em soar verossímil ou real demais, como a gente vê hoje no cinema. Por falar em filmes tensos, Cabo do Medo é facilmente um dos thrillers, um dos filmes de suspense mais angustiantes que eu já assisti nos meus 38 anos de vida. E tem uma coisa muito legal nesse filme, assim, muito legal analisando hoje, mas na época, quando eu assisti. Esse filme foi o primeiro que eu assisti e eu tive medo de um homem no cinema. Não de um monstro, não de uma criatura, de uma entidade, de um fantasma, enfim, de um zumbi. Não, de um homem. Porque o que o Robert De Niro faz aqui na pele do Max Cady, esse vilão assim icônico e assombroso, é muito impactante. E ali a perversidade humana, ela se mostrou muito mais assustadora do que qualquer elemento, qualquer monstro, qualquer coisa da fantasia ou do universo fantástico. E muito também pela direção do Martin Scorsese, que pega essa história de vingança de um homem condenado que resolve, quando sai da prisão, atacar a família do seu advogado. Ele filma, ele registra essa história investindo em câmeras que capturam meio que a distorção em ângulos e planos que meio que geram um desajuste na imagem, na nossa perspectiva em algum nível.
E que faz a gente experimentar toda a distorção, todos os delírios, toda, sabe, a raiva, a fúria desse homem à procura de vingança. Num filme provocante, num filme tenso, num filme, assim, envolvente até basicamente a cena final. Se você não viu Cabo do Medo, é oportunidade, porque esse filme andava totalmente sumido do streaming. Ótima oportunidade. E como a gente tá mergulhado aqui nos anos 90, uma sequência de dicas dos anos 90, eu preciso recomendar pra vocês Rápida e Imortal. Esse filme precioso do Sam Raimi, ele faz parte de um movimento de retomada do faroeste no cinema americano, e ele faz isso com um olhar pop pro gênero que eu acho maravilhoso, porque tudo nesse filme remete à estética clássica dos westerns, mas o olhar do diretor ele é muito moderno. Ele cria uma história ali, uma dinâmica muito interessante entre pistoleiros que participam de uma espécie de competição mortal, e tem uma trama de vingança, e tem personagens que funcionam isoladamente. E tem um protagonista ou uma protagonista, Sharon Stone, ali no auge dos anos 90, tentando fugir e encontrando aqui um papel que distanciou ela daquela coisa da femme fatale, da mulher sexy, enfim, que acabou se tornando, sabe, meio que um problema pra Sharon Stone, uma atriz que ficou tipificada pela própria beleza. E aqui o Sam Raimi dá um papel pra ela maravilhoso, imponente, empoderado. E num filme que é muito divertido, com personagens maravilhosos. Tem o Gene Hackman, tem o Leonardo DiCaprio, tem o Russell Crowe. Tem várias histórias acontecendo simultaneamente. É puro suco dos anos 90. É puro suco dos anos 90. E isso é muito, mas muito divertido. Sério, gente, eu saí do cinema após ver A Travessia passando mal, me sentindo mal. Com náusea, sabe? Enjoado. E não porque o filme tem câmera tremida, qualquer coisa do tipo, mas porque eu tenho medo de altura. E mergulhar na experiência proposta pelo Robert Zemeckis, o diretor desse filme, foi absurdamente enervante. Ele conta a história do homem que, ali no final, agora eu não sei direito, deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que foi em 74, ele simplesmente atravessou as Torres Gêmeas com um cabo de aço e sem nenhum equipamento de segurança. Nenhum. E assim, imagina o quão tenso isso pode ser. Multiplica por 1000. É o que acontece. Porque o Zemeckis, ele conta a história desse homem. Existe ali um caráter cinebiográfico aqui, até bem engessado narrativamente falando, mas é um tipo de filme que quando ele chega no topo, sabe, do World Trade Center, ele faz algo assim inacreditável. Ele coloca a gente na perspectiva desse homem e ele tá sempre lembrando a consequência de uma possível queda. Então é um filme vertiginoso, é um filme que posiciona a sua câmera em ângulos assim sufocantes. E eu acho que não só para quem tem medo de altura, mas para quem teme pelo menos um pouquinho pela própria vida. Você se vê naquela situação, naquela sensação de que você vai cair a qualquer momento. É uma sensação horrível. E assim, mas cinematograficamente falando, faz todo sentido, porque o diretor quer que a gente sinta o medo, a euforia, sabe, as dúvidas, a insegurança do protagonista. Então, a Travessia se revela assim uma experiência, mais do que uma experiência cinematográfica empolgante, é uma experiência sensorial impactante. Por falar em filmes que de forma inteligente conseguiram trazer um olhar um pouco mais moderno e irreverente para gêneros consagrados, consolidados, eu preciso recomendar Meu Tio Matou um Cara, filme do diretor Jorge Furtado, que tem uma pegada ali de suspense, tem uma referência aos suspenses clássicos, que, assim, é muito, mas muito, eu diria, peculiar, criativa. É bem interessante como o diretor conta a história de um jovem que começa a desconfiar que o tio, que foi, ou melhor, confessou ter cometido um crime, na verdade não era o responsável, que ele estava fazendo aquilo apenas para acobertar a namorada, então ele precisa encontrar provas para inocentar o tio e ele mergulha numa própria investigação, mas uma investigação que vai revelando detalhes, enfim, coisas que eu não vou contar obviamente aqui, mas que trazem esse caráter cômico, que defendem essa veia cômica, uma veia cômica que o cinema brasileiro sabe fazer com muita, sabe, com muita naturalidade dentro de uma trama envolvente. Por isso eu acho que Meu Tio Matou um Cara se tornou um grande sucesso de público e crítica também. E é aquele tipo de filme que tem uma geração que talvez não tenha visto e precisa
redescobrir com toda certeza, porque esse filme fez um sucesso danado. Como eu disse, ele marca um momento muito, muito fértil do nosso cinema. Eu adoro esse filme. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido as dicas. Chegaram mais de 40 filmes na Netflix, eu tive que deixar alguns de fora, como por exemplo Besouro, que fica com uma menção honrosa, esse filme brasileiro maravilhoso. Filme com cenas de ação assim, bem diferente do que a gente costuma ver no nosso cinema, e que fala sobre cultura brasileira, sobre, mais especificamente, a cultura afro-brasileira, numa história de empoderamento, numa história de libertação, assim, muito empolgante, recomendo demais. Se você gostou das dicas, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no Barata do Cinema e de compartilhar esse vídeo, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!